A redação nunca havia passado por um episódio como o da Kiss. Enfim, era um cenário desolador, desesperador. Para nós, como jornalistas, mas também diante da comunidade, é impossível passar ileso por uma situação dessa. Eu também tenho certeza que não teve nenhum dia que a Kiss deixou a memória de quem trabalhou nessa cobertura. Cobrir a tragédia da Boate Kiss, considerada a maior tragédia do estado, foi uma experiência que envolveu, acredito eu, uma carga emocional até maior do que uma cobertura de guerra. Porque numa cobertura de guerra, os repórteres, os fotógrafos estão lá cobrindo mortes, geralmente de desconhecidos. Na madrugada do dia 27 de janeiro, a redação inteira correu para cá, para vir trabalhar na cobertura, quem estava de férias, quem estava de folga. E esses jornalistas cobriram as mortes de familiares. Eu mesma perdi um primo. E os nossos jornalistas cobriram mortes de amigos, familiares e conhecidos. Com certeza não temos nenhum entre os nossos 30 profissionais do Diário de Santa Maria que não tinha pelo menos um conhecido entre os mortos. Isso foi avassaladora pra gente. Naquele final de semana eu estava em casa, não estava de plantão, estava dormindo, quando uma colega me ligou e me disse que havia acontecido um incêndio numa boate em Santa Maria. Eu conhecia a boate. E ela me falou que haviam 10 mortos. Imediatamente eu me levantei da cama, coloquei um sanduíche dentro da minha mochila e vim para o jornal já achando que a gente tinha uma tragédia pela frente. Quando eu cheguei no jornal e me deparei com o número de 70 mortos, eu tinha certeza absoluta de que a gente nunca tinha vivido nada igual. Eram 4h30, 5 horas da manhã mais ou menos, daquele domingo. E a minha atitude principal foi convidar todos os colegas, todos, a vir para a redação, porque a gente não tinha ideia do que nos esperava naquele momento. Um colega da fotografia, o Germano Morato, que também estava de plantão naquela noite, me ligou informando que um amigo tinha comentado com ele, comentando que havia um princípio de incêndio na Kiss. Mas eu liguei para os bombeiros e confirmei com eles, né? Eles me informaram que sim, que era um princípio de incêndio, mas que havia muita gente lá, muitas ambulâncias, bombeiros, brigada militar, enfim, um aparato já estava no local. Mas eu fui para lá sem ter a real dimensão do que estava acontecendo, né? Não, tinha em mente que era um simples incêndio, assim como normalmente, sem vítimas, sem nada. Mas era maior do que a gente esperava, né? Tinha muita gente, muita fumaça. Já percebi aquela correria, gente carregando pessoas no colo, que foi quando eu fiz a foto do Ezequiel carregando o Bruno. E assim foi total desespero ali, né? Quando eu desembarquei do carro, a minha primeira atitude era conversar com as pessoas, para saber o que estava acontecendo de fato. Mas havia muita gente no local, muita gente chorando, jovens com as roupas amassadas, rasgadas, empoeiradas, pessoas sentadas nas calçadas, atirados, sem calçados. E foi uma cena que eu nunca tinha visto até então. E eu tentava obter deles alguma informação para saber o que estava acontecendo. E alguns me falaram, foi um incêndio, tem fogo, tem gente lá dentro. Eu desci nesse momento em direção à boate e foi nessa hora que eu percebi que de fato havia ocorrido, né? Os bombeiros já tinham tirado algumas pessoas lá de dentro, alguns corpos já estavam localizados no estacionamento do mercado que fica em frente à boate, e as equipes de resgate ainda trabalhavam, ainda retiravam pessoas. Um grupo de jovens ajudava os bombeiros. Foi uma cena que ficou marcante, que foi divulgada para o mundo inteiro, no momento em que os jovens martelavam as paredes da boate na tentativa de abrir vãos por onde a fumaça pudesse escapar. Enfim, era um cenário desolador, desesperador. Eu estava muito apavorado mesmo, assim, assustado com o que estava acontecendo,
tinha o sentimento duplo de querer fazer alguma coisa para ajudar, mas de querer fazer o meu trabalho. E em pouco tempo a gente soube um pouco melhor as proporções da tragédia. Todos na redação consternados com o que tinha acontecido, né, com preocupações com relação a colegas, né, possibilidades de colegas, amigos e, enfim, pessoas próximas dentro da boate. Começamos a apurar as primeiras informações, percebemos que não teríamos como fazer essa história, né, cumprir essa história toda sozinhos, então recebemos reforços de colegas de outros jornais da rede, o que foi fundamental para que a gente conseguisse desempenhar esse trabalho e chegar nesse resultado. E o número de mortos só crescia, só crescia e só crescia. Eu chamei freelancers, chamei fotógrafos, pessoas que eu nunca havia trabalhado, que eu acordei de madrugada, e a solidariedade dos colegas foi incrível. Todos, sem sombra de dúvidas, toparam o convite. Então, a gente se uniu num esforço absurdo para dar conta daquela que foi a nossa tragédia mais marcante do jornal. Durante mais de 24 horas a gente trabalhou dentro da redação, movidos pela necessidade de levar a melhor informação de maior qualidade para o nosso leitor, tanto para o site do jornal quanto para o papel. A gente inflou naquele dia, uma redação de 30 pessoas virou uma redação de 40, 60, ajudado por colegas da Zero Hora, por jornalistas do mundo inteiro que estavam aqui. Eu, que sou uma pessoa que coordena uma equipe de 7 pessoas, coordenei 40 pessoas naquele dia. E tudo isso com o número de mortos subindo e a dor da cidade crescendo a cada momento. As informações eram desencontradas, até mesmo para nós que estávamos ali, equipes de vários outros veículos começaram a chegar. E era difícil até passar informações para a redação nesse momento. Nós sabíamos que tínhamos que abastecer um online com informações, mas era difícil porque eram muitas desencontradas. E ao mesmo tempo tu te deparar com uma cena daquela, né, e ver aquelas pessoas sofrendo e tentar de qualquer forma obter alguma informação para poder divulgar, porque toda a cidade já estava querendo saber o que tinha acontecido. E assim se seguiu o dia inteiro. Eu fiquei lá até, o local acabou sendo isolado, fiquei lá até por volta das 7h30, 8 horas eu acho. Depois nós seguimos numa outra linha, mas do dia inteiro tentando informar as pessoas dos próximos passos, né, o que estava acontecendo. E as semanas seguintes foram assim. Desde então, nós acompanhamos o caso incessantemente, né, todas as esferas. Na primeira semana, a gente trabalhou incessantemente por 22 horas. Foi um esforço sobre-humano coordenar isso. E com certeza, assim, um episódio que vai marcar a minha carreira profissional, a minha vida pessoal, para sempre. Então, foi uma experiência dura, uma carga emocional elevadíssima, e que a gente até hoje, muitas vezes, eu me pego a pensar, e isso com certeza acontece com muitos colegas, a gente ainda acha que não aconteceu, que foi alguma coisa que é tão inacreditável, é tão absurdo, que muitas vezes a gente vendo novamente as imagens, a gente custa crer que vivenciou isso tudo. Aquelas primeiras horas da manhã do dia 27, as cenas que a gente viu, os repórteres, os fotógrafos que foram à rua, mas também quem vivenciou o fato aqui de dentro da redação, com certeza esse dia é um dia inesquecível pra gente. Todo mundo deu assim, o melhor de si nessa cobertura, como uma forma, e aí não trabalhou nem pelo jornal, nem pela missão do jornalista, nem nada, mas trabalhou para que naquele momento a gente também pudesse dar o nosso melhor, o nosso melhor por essas famílias que perderam seus filhos, que perderam seus amigos, irmãos, enfim. A gente fala que a gente também foi de alguma forma voluntário, porque a gente foi muito além do que é ser jornalista nessa hora. E a cobertura depois, assim, não teve nenhum dia que, desde o 27 de janeiro, não teve nenhum dia que a KIS deixou as páginas do Diário de Santa Maria.
E depois desse caos e dessa consternação, dessa emoção toda que envolveu esse trabalho nos primeiros dias, a gente resolveu que era o momento de alavancar reportagens com mais fôlego, para que a gente pudesse trazer respostas que eram super importantes não só para os familiares dessas vítimas, para os sobreviventes dessa tragédia, mas também para a comunidade como um todo, que passou a se sentir insegura diante da vida noturna ou mesmo da vida diurna de qualquer prédio, enfim. E aí que a gente começou a preparar os materiais especiais, e foi um resultado que pra gente trouxe um orgulho enorme. A gente se deu conta que a gente é um jornalão e a gente é um jornal de interior, do interior do estado. E foi muito gratificante a gente conseguir alcançar os resultados que a gente alcançou, não só para nós como jornalistas, mas também diante da comunidade. Por isso que eu acho que é impossível passar ileso por uma situação dessa, sob vários aspectos, não só sobre os aspectos profissionais, mas também sobre os aspectos emocionais, mas a gente consegue enxergar nisso tudo o lado positivo de ter amadurecido profissionalmente. Eu acho que isso foi o mais importante.